E aí galera, que a paz de Jesus esteja no seu coração. Hoje nós vamos trazer um personagem, um ícone da Bíblia, que é Saulo, ou Paulo de Tarso. Nós vamos repartir essa história em duas partes. A primeira eu vou falar de Saulo e a segunda de Paulo. Vamos lá? Para explicar, antes de ser Paulo, ele foi Saulo. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia, uma província romana. Saulo, ele era judeu, da tribo de Benjamim. Vamos dividir em três palavrinhas: nasceu, criado e instruído. Saulo nasceu em Tarso. Foi criado, primeiramente, na escola com seus pais. E por ser judeu, ele foi aprender também nas sinagogas, até a sua adolescência. Avançando um pouco a adolescência de Saulo, os seus pais vão para Jerusalém e ali ele começa a estudar aos pés do Dr. Gamaliel, aonde ele se forma para um fariseu, e Saulo ele se torna conhecedor da religião, ou seja, ele conhece o Antigo Testamento. Ele tem na sua mente o Antigo Testamento porque ele conhecia a Septuaginta. Além de Saulo conhecer o Antigo Testamento, ser um fariseu e se tornar um doutor da lei, ele tinha algo que favorecia a si próprio. Ele tinha uma cidadania romana, que já era por direito de seu pai. Saulo também tinha uma profissão. A sua profissão era fabricador de tendas. E muitos dizem a respeito da sua personalidade, que ele era pequeno, careca, meio caolho, e surge-se então uma dúvida, uma pergunta, se ele era casado ou solteiro. O seu estado civil é incerto. Coríntios capítulo 7 dá indícios que ele era solteiro. Porém, no capítulo 9 nos dá indícios que ele era casado. Clemente de Alexandria diz que ele era casado, afirma. Porém, nós não devemos atribuir se Paulo era casado ou solteiro. Por quê? Porque nós não achamos embasamentos bíblicos afirmando se ele era casado ou solteiro. Saulo era cheio de zelo pela religião. Por se tornar um fariseu, doutor da lei, ele começa a perseguir a igreja. E quando ele começa a perseguir a igreja, ele observa um jovem chamado Estevão pregando. Estevão está ensinando algo diferente daquilo que Saulo tinha aprendido desde criança. Então, Saulo, ele observa aquele jovem pregar, o seu coração enche de ira, e ele vai atrás das autoridades adquirir uma carta que dava a ele condições de perseguir a igreja. Saulo começa a perseguir a igreja de uma forma assustadora, assolando crianças, mulheres, arrastando as pessoas para fora da sua casa, levando as pessoas ao martírio, porque se tratava de hereges. As pessoas, os cristãos daquela época, estavam tendo uma perseguição que nós não podemos mensurar. Saulo agora está indo para o caminho de Damasco, assolar a igreja agora em Damasco. E o que acontece com ele? A figura gloriosa de Jesus aparece até ele. Então Saulo ele cai cego dos olhos, e ele ouve Jesus perguntando para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, meus irmãos, eu vou parar por aqui. Como eu disse, em duas partes. Falei um pouco de Saulo, depois vou falar de Paulo. Vamos se inscrevendo aqui embaixo. Vamos deixar seu comentário. Às vezes você tem um comentário que possa acrescentar nessa história. Vamos comentar aqui embaixo. Amém? Olha, até a parte 2. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.